Aleluia. Amém, meus queridos. Nós vamos dar continuidade aqui, onde nós paramos na aula passada, e nós vamos então compartilhar a partir de agora de Apocalipse capítulo 12. Então, se você está com a sua Bíblia, por gentileza, abre aí, nós vamos ler esse capítulo, que para muitos é um dos capítulos mais difíceis de compreender da palavra de Deus, mas nós temos o Espírito Santo e ele vai nos dar clareza e direção em nome de Jesus. Amém? Então, se você pode aí, abre a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12. Nós vamos ler agora juntos aqui em nome de Jesus. Então, olha o que a da palavra do Senhor nos diz. Apocalipse capítulo 12, verso 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, ouviu grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do trono de Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então, quero falar desse primeiro ponto aqui, depois a gente vai falar a respeito dos demais descendentes aqui da mulher. Então, voltando aqui para o nosso slide. Então, aqui nós temos, como a Bíblia diz, um sinal que foi colocado no céu, né? Que é dessa mulher. E aí a gente vai entender, então, quem é essa mulher. Aqui, basicamente, nós temos que entender 3 coisas. Primeiro, quem é essa mulher? Quem é esse filho varão? Quem são os descendentes dessa mulher, os demais descendentes dessa mulher, e também o dragão. Você sabe, de todos esses aqui, o mais simples de entender é o dragão, porque a própria Bíblia diz que se trata do diabo, Satanás, o acusador dos irmãos. Então, Apocalipse relata as coisas do fim dos tempos. Há um total de 22 capítulos no livro, mas o final é o capítulo 11. Porém, podemos dizer que todas as coisas terminam ali e o conseguinte, né, a partir do capítulo 12, nós temos mais detalhes, particularmente dos personagens, dos demais acontecimentos aqui do livro de Apocalipse. Então, até o capítulo 18 é, na verdade, um complemento dos primeiros capítulos, até o capítulo 11. Os primeiros 11 capítulos são um esboço geral e os 11 últimos capítulos dão detalhes de determinadas coisas. Então, nós vimos aqui, terminamos a aula passada falando a respeito do capítulo 11, que é o encerramento de todas as coisas, que é a 7ª trombeta, que aponta para a volta de Jesus nos ares. E eu disse para você na aula passada que a 7ª trombeta ela é a mais extensa de todas. Então, ela envolve uma série de acontecimentos que vai culminar na eternidade. Então, essa é a trombeta que encerra ali a grande tribulação, mas começa uma série de eventos culminando na eternidade. E aí, nós temos aqui Apocalipse capítulo 12. Precisamos, antes de tudo, perceber que a mulher é um sinal.
Ou seja, não se trata necessariamente de uma pessoa propriamente dita, é só algo que ela simboliza, é um símbolo espiritual. Alguns aqui dizem que é Maria, então existem algumas interpretações. Então, qual que é a primeira interpretação que as pessoas dizem? Que essa mulher é Maria e que esse filho varão é Jesus que vai reger as nações. Então, a gente vai entender por que que não se trata de Maria e por que que não é Jesus o filho varão. Outros, eles acreditam que é Israel, mas nós vamos entender também que não se trata. Então, segundo a Bíblia, não pode ser nem Maria e nem Israel. Por quê? Quando a gente entende os argumentos que eu vou colocar para você, você então vai compreender quem são de fato cada um desses personagens. Então, primeira coisa, uma vez que essa visão é revelada no céu, essa mulher ela é totalmente celestial. E a gente sabe que Maria hoje ela não está no céu, nem Maria e nem Israel. Entende? Então, Maria, ela morreu certamente e ela está sepultada em algum lugar. Só que ela há de ressurgir também. Nós cremos que Maria é uma mulher escolhida por Deus, um instrumento de Deus para manifestar o seu filho aqui na terra, mas sabemos que ela não tem poder, sabemos que nós não oramos em nome de Maria, a respeitamos como sendo a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, mas só até aqui. Então, Maria não é Deus, Maria não é a mãe de Deus, então precisa sempre deixar isso bem claro, né? Outra coisa importante, não se trata também de Israel, porque Israel é de fato uma nação aqui na Terra, então ela não é celestial. Então, após essa mulher dar à luz, o filho varão, ela foge para o deserto. Então, se nós dissermos que essa mulher é Israel e o filho é Cristo, isso não corresponde a fatos reais da história. Até porque Israel, em si, eles rejeitaram a Cristo. A dispersão de Israel não foi por causa da ascensão de Cristo, como a gente viu no verso 17, diz que os seus descendentes têm um testemunho de Jesus. Então, quando a gente continua lendo aqui a palavra de Deus, deixa eu voltar aqui que eu vou compartilhar com vocês aqui o restante dos versículos para a gente ler juntos aqui. Então, olha o que se diz a respeito do restante da história. Então, até aqui a gente viu que tem uma mulher, que é um sinal, que ela está vestida do sol, ela está sobre a lua, ela está grávida, que tem ali um filho varão que é arrebatado até o trono de Deus, e que o dragão vai estar ali prestes a tentar arrebatar, tentar destruir esse filho varão. Aí começa o verso 12. Por isso festeja os céus e vós, por isso festejai aos céus e vós os que habitam neles. Ai da terra e do mar, pois o diabo vos desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E fora dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Então tudo isso aqui, irmãos, é tudo simbólico, entendeu? Tudo isso aqui é uma visão que João está tendo, mas tudo isso tem um significado e nós vamos falar cada uma dessas coisas aqui. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado na mulher. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Então, depois que essa mulher dá à luz o filho varão que vai até o trono, essa mulher tem outros descendentes, que a Bíblia vai dizer quem são. Então, olha os demais descendentes dessa mulher. São os que guardam os testemunhos de Deus, os mandamentos de Deus, que são quem? Quem que guarda os mandamentos? Os judeus. E, e que tem os testemunhos de Jesus. Então, essa descendência da mulher são aqueles que têm os mandamentos de Deus e aqueles que têm o testemunho de Jesus. Quem é que tem o testemunho de Jesus? A igreja, os cristãos. Pôs-se em pé sobre a areia do mar. Então, aqui, eu já mostrei para você algumas coisas que é importante eu ressaltar aqui. Então, essa mulher, ela tem um filho, varão, que é arrebatado para o trono de Deus. Depois disso, ela foge,
para o deserto, onde nós acabamos de ler. O dragão começa a perseguir a ela e os seus descendentes. E aí eu falei para você que os descendentes da mulher se tratam de dois tipos de pessoas. Primeiro, os que guardam os mandamentos de Deus, que aponta para os judeus, e aqueles que têm o testemunho de Jesus, que é a igreja. Então, presta atenção, esses são os descendentes da mulher. Então, quando a gente começa a entender todo esse contexto, você vai entender que quem se trata é essa mulher. Enquanto essa mulher estava sofrendo para dar à luz, o filho varão era encontra o dragão. Esse dragão tinha 7 cabeças e 10 chifres. No capítulo 17, a gente vai ver que isso significa referência das coisas do futuro. Então, essa representatividade do dragão, que tem 7 cabeças, e esses 10 chifres, nos fala do próprio Satanás, que vai se manifestar para tentar destruir a descendência da mulher. No verso 7 e 9, se diz que Satanás foi expulso da terra. Baseado em Efésios 6, sabemos que isso ainda não aconteceu, porque ele ainda assiste nas regiões celestiais. Então, quando que vai acontecer esse fato aqui? Lembra que eu falei para você? Satanás ele é lançado na terra na quinta trombeta. Amém? Lembra que eu falei isso para vocês? Então, na quinta trombeta, Satanás é lançado na terra. E no momento, como que eu posso dizer? O fato acontece quando? Quando os vencedores são arrebatados. Sabe, os vencedores são arrebatados antes da grande tribulação. Quando eles chegam no trono de Deus, aí a Bíblia vai dizer que nós acabamos de ler, que houve uma batalha no céu e foi expulso o dragão. Então, percebe? Não é cronológico. As histórias aqui, o capítulo 12, não é necessariamente uma sequência do capítulo 11. O que está acontecendo aqui no capítulo 12 tem a ver com o arrebatamento dos vencedores, porque o filho varão aponta para os vencedores, eu vou te mostrar isso. Quando os vencedores chegam no trono de Deus, Satanás é lançado na terra, e aí acontece a quinta trombeta, e ele vem com grande furor. E o que ele vai fazer? Ele vai perseguir os judeus e o restante da igreja que ficou aqui. Então você percebe? Toda essa história está culminando no quê? Nessa perseguição que haverá aos judeus e aos cristãos que permanecerem aqui, e esse filho varão, que é o que vai desencadear, lembra que eu falei para vocês que o filho varão, o arrebatamento, é o que vai destravar o relógio profético, que é ali a 70ª semana de Daniel. Nós falamos que 79 semanas já foram cumpridas, está faltando uma semana. Essas semanas são semanas de anos, ou seja, uma semana é 7 anos. Então, está faltando 7 anos só para completar. Eu disse para você que 3 anos e meio será de falsa paz, o anticristo vai fazer acordo com Israel, e depois 3 anos e meio de grande tribulação. Então, é isso que nós entendemos que se trata Apocalipse capítulo 12. Após a mulher dar à luz, o dragão o persegue. Muitos veem nisso como Maria. De fato, Maria fugiu para o Egito antes de dar à luz, perdão, depois de dar à luz a Jesus, mas não depois da sua ascensão. Então, não se trata de Maria. O verso 17 fala do restante da descendência. Sabe, Maria teve outros filhos. O Senhor Jesus teve irmãos, podemos dizer assim, irmãos naturais, né? Então, o próprio livro de Tiago foi escrito pelo irmão de Jesus, o livro de Judas foi escrito pelo irmão de Jesus, e a Bíblia diz que também que ele tinha algumas irmãs. Então, naturalmente falando, Jesus tinha irmãos. Então, não se trata da descendência de Maria, entendeu? Então, por isso que nós cremos que essa mulher não é Maria. Alguns dizem que essa mulher é Israel, baseada em Gênesis 37, verso 9. De acordo com o texto, José teve um sonho onde o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante dele. Então, presta atenção, o fato dessa mulher estar vestida de sol e tem a lua nos seus pés, é coroa de 12 estrelas, parece ser então esse sonho que José teve. Lembra da história de José? José ele foi perseguido pelos próprios irmãos por causa do sonho que ele teve. Então, olha só, o verso 12, 17 diz que a mulher é constituída de 2 grupos. Então, por que não se trata de Israel devido a esse texto aqui de Gênesis que nós falamos? Por causa dessa descendência. Por um lado, a descendência dela é os judeus. Ok, as 12 tribos, os judeus são descendentes de Isaac e de Jacó.
Só que, por um outro lado, a igreja não é descendente deles. Então, essa mulher não pode ser Israel. Por quê? Porque a igreja não é descendente de Israel. Claramente se refere aos judeus que guardam os mandamentos, mas também se refere à igreja que guarda o testemunho de Jesus. Então, quem que guarda o testemunho de Jesus somos nós. Então, não se trata de Israel, essa mulher. Então, nós podemos concluir que o quê? Que essa mulher, ela aponta para a totalidade do povo de Deus na história, que está incluída, obviamente, os patriarcas, os judeus e a igreja. Então, essa mulher é um símbolo do povo de Deus, que constitui, basicamente, os patriarcas, né? A partir de Abraão, os judeus, que é aqueles que têm aqueles que guardam os mandamentos, e a igreja que tem o testemunho de Jesus. Então, beleza. Já entendemos quem que é essa mulher. Agora, a gente precisa entender quem que é esse filho varão. E aqui tem toda a descrição dela, né? Existe uma correlação entre a mulher de Apocalipse 12 e Eva no capítulo 3 de Gênesis. Somente uma mulher encontrou a serpente no Velho Testamento e essa mulher foi Eva, lá em Gênesis 3. E somente uma mulher no Novo Testamento, a mulher de Apocalipse 12, diz que ela teve esse encontro também com a serpente. Ambas foram perseguidas também pela serpente na verdade, lá em Apocalipse se tornou um dragão, né? As dores de parto, que foi proferido lá em Gênesis capítulo 3, devido ao pecado, também aparece aqui em Apocalipse capítulo 12. Então, uma certa semelhança, mas essa mulher também não é Eva. Deixa eu aceitar mais um aqui. Aleluia. Então, essa mulher não se trata de Eva, por mais que há semelhanças, entendeu? Há semelhanças entre elas, mas não se trata de Eva aqui em Apocalipse 12. Então, a mulher de Apocalipse 12 é aquela mulher que Deus havia proposto em sua vontade eterna para cumprir todo o propósito de Deus em relação ao inimigo. Então, olha a descrição que é feita dela aqui, só para a gente falar de cada ponto. Ela está vestida de sol, então ela tem toda, ela é representada como alguém que está vestido de sol, e o sol se refere a respeito do próprio Cristo, né? Mateus 4,3 diz que Jesus veio como uma grande luz para iluminar os que estavam em trevas. Então, a igreja é composta de todos os crentes e também é simbolizada como o sol, né? Esta igreja brilha coletivamente com a glória de Deus. Então, a parte dessa mulher é a igreja. Com a lua debaixo dos pés. Não é a lua que a sustenta, mas a lua está sujeita a ela. Então, ela está em cima da lua, né? Não é a lua que está sustentando ela, é ela que está em cima. A lua apenas reflete a luz. Todas as coisas da era da lei apenas refletem a era da graça. Então, o fato dela estar sobre a lua significa que o evangelho da graça ele sobressai a respeito da lei. A lei, na verdade, era só uma sombra da nova aliança. A velha aliança é uma sombra da nova. Então, você sabe, a lua ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Da mesma maneira, a lei, ela está aqui com um propósito, refletir Cristo, mostrar Cristo. Então, essa luz simboliza tal coisa. A lua representa os santos da dispensação da lei. A mulher tinha 12 coroas, 12 estrelas, né? Uma coroa de 12 estrelas. Essas 12 estrelas simbolizam os patriarcas, de Adão até a lei, eles são contados em 12, né? Então, essa coroa que ela tem com essas 12 estrelas, aponta para todos os patriarcas desde Adão, né? Então, se você for pegar a geração de Adão, você vai ver que dá esses 12 patriarcas. Eles são estrelas porque são santos individuais que constituem a base boa da árvore que o povo de Deus se assentou. Então, se você for pegar na genealogia do próprio Senhor Jesus, tanto de Lucas quanto de Mateus, você vai ver que a de Lucas parte de Adão. Então, mostra a linhagem dos patriarcas de Adão até Cristo. Então, lá você consegue ver esses primeiros patriarcas, que foi essa linhagem. Lembrando que Adão e Eva tiveram 2 filhos, no primeiro momento, Caim e Abel, e depois que Caim matou Abel, eles tiveram outro filho chamado de Sete. Essa linhagem boa dos patriarcas é a linhagem que vai para Sete, a descendência que vem de Sete. Amém? Outra
possível interpretação seria, né, que essa luz do sol que ela está vestida é, de fato, essa luz que é próprio Senhor Jesus, né? Sujeitar a luz seria um símbolo da noite, do erro, das trevas, e tudo isso está debaixo dos pés da igreja. Faz também sentido. Então, podemos concluir que esta mulher representa os santos de todas as épocas. Então, quando alguém te perguntar, aí em Angola, quem é essa pessoa aí de Apocalipse capítulo 12? Quem que é essa mulher? Você pode afirmar com toda ousadia que se trata da totalidade do povo de Deus, que está ligado aos patriarcas, os judeus e a igreja. E aí nós podemos representar também como os patriarcas, a lei e a graça, ou seja, todo o povo de Deus. E esse filho varão, quem será que é? Será que esse filho varão é Cristo? Afinal de contas, Cristo não está no trono de Deus? Sim, mas a gente vai entender que não é o filho varão, não é o Senhor Jesus. Então, quando a gente lê o verso 2, nós percebemos que essa mulher está grávida. O estar grávida, na verdade, é figurativo, até porque essa mulher é um símbolo, né? Não se trata de algo literal. Significa que é uma mãe e o filho são um só, que a condição da mãe é também a condição da criança. Podemos dizer que o filho está incluído na mãe. Então, presta atenção. Se o filho, quando eu vejo uma mulher grávida, eu consigo ver o filho? Não. Quando eu olho para uma mulher que está grávida, eu consigo ver o bebê lá dentro da barriga dela? Não. Mas ela faz parte, o bebê faz parte dela, sim ou não? Sim ou não? Sim, o bebê faz parte dela, por mais que eu não consiga vê-lo. Agora, presta atenção nisso. Esse filho varão, porque ela está grávida, ou seja, o filho varão faz parte daquilo que essa mulher representa. Entendeu? Então, o que a mulher representa? Os patriarcas, os judeus e a igreja. Esse filho varão faz parte dessa mulher. Então, esse filho varão sai ou dos patriarcas, ou dos judeus, ou da igreja. Se a mulher é um sinal, então o filho varão também é um sinal. Não é algo literal. Esse varão aqui, esse filho varão, não é algo literal, mas é algo que ele simboliza, que ele significa. Então, o filho significa uma parte da mãe. Isso indica que está unido a ela por intimidade, intimamente, ou seja, é parte dela. Não se refere à união entre eles, não, no que se refere à união, eles são um, mãe e filho, mas no tocante ao futuro, eles têm um futuro diferente. Por quê? Porque o filho varão vai ser arrebatado para o trono e a mulher, ou seja, uma parte da mulher vai ser arrebatada para o trono e a outra parte da mulher, você já entendeu quem são, que são os judeus e a igreja, vai fugir para o deserto. Então, o filho varão não se refere a Jesus, pois não faria sentido. O filho varão se refere aos santos vencedores de todas as épocas. Então, o filho varão, ele vai ser aquele que vai reinar com Cristo. Você viu que uma das coisas que o filho varão recebe, ele recebe um trono e ele recebe esqueci o nome da palavra, ele recebe um símbolo do reino, de reinar. Daqui a pouco um cetro, isso, ele recebe um cetro de ferro, da qual ele vai reinar e vai governar juntamente com o Senhor Jesus. E é isso que o vencedor vai fazer. Lembra que eu falei para você? O vencedor, ele foi qualificado para poder reinar com Cristo. Então, o princípio do filho varão, a obra da igreja é sujeitar e dominar como representante do Senhor sobre Satanás, sobre as obras do diabo. A igreja não alcançou o propósito de Deus e nem mesmo conhece. O que Deus faz então? Ele escolhe um grupo, ele escolhe uma parte da igreja, que são os vencedores que cumprirão esse propósito. Então, nós podemos dizer que na plenitude a igreja cumpriu todo o propósito de Deus? Não. Por quê? Porque nem todos estarão maduros. O vencedor é aquele que é tirado primeiro. Por quê? Porque ele amadureceu primeiro. Então, esse é o vencedor ou o filho varão. O exemplo de Israel, né? Deus escolheu a nação para serem sacerdotes diante dele, mas nós sabemos que eles adoraram o bezerro de ouro.
Então, para você ver, eles falharam nesse propósito. Significa que Deus desistiu deles? Não. Mas significa que Deus, depois dessa rebelião, que eles adoraram ali o bezerro de ouro, a Bíblia diz que só naquele dia mais de 2.000 pessoas morreram naquele lugar. Então, isso é um princípio para nós. O exemplo de Gideão. A responsabilidade da guerra, lembra da batalha de Gideão contra os midianitas? Os midianitas vieram e roubavam o povo de Israel, mas a Bíblia diz então que Deus chamou Gideão e depois de fazer ali vários testes, porque tinha muitos soldados, a Bíblia diz então que sobraram apenas 300. Ou seja, é uma parte da nação de Israel que foi lutar contra os midianitas. Então, é sempre uma parte. A Bíblia diz, que refere também aos remanescentes, é só uma parte. Não é todos que, infelizmente, têm cumprido o propósito de Deus. Eu vou dizer para você, avalie aí, por exemplo, no contexto de vocês e na igreja de vocês. Será que é todos os membros mesmos que estão comprometidos, envolvidos, participando da vida da igreja, sabe, do propósito de Deus, sabe, de ganhar vidas, de multiplicar céu? Será que são todos assim? Não, é uma parte. Então, isso é um símbolo. O que os vencedores fazem é como se toda a igreja fizesse, e toda a igreja também é beneficiada. Então, quando Gideão foi lá com apenas 300 e venceu, toda a nação foi beneficiada. O exemplo do retorno do povo de Jerusalém. Poucos voltaram, mas os que fizeram beneficiou a nação toda. E a volta daquele pequeno grupo foi reconhecida como a volta de toda a nação, ainda que a maioria não regressou. Quando que foi isso aqui? Quando eles estavam voltando do cativeiro babilônico. Foi permitido que eles voltassem, só que nem todos voltaram. Muitos ficaram lá na Babilônia. Só que no contexto da palavra de Deus, entende-se que todos eles voltaram, como se a nação tivesse voltado. Então, os vencedores é uma parte do todo. Lembra, o todo é o símbolo da mulher. São os patriarcas, os judeus e a igreja. E o filho varão é a parte desse todo que foi qualificada, que estava maduro, que vai representar isso como sendo aqueles que vão governar com Cristo. A minha até aqui, meus irmãos, sei que talvez esse texto é um pouco complexo para entender, mas a gente vai falando devagarzinho, explicando devagarzinho, a gente vai chegando lá. Amém? Quantos estão me entendendo? Diga amém, ou levanta a mãozinha para eu ver. Aleluia. Então, a Amém. Marta aqui levantou a mão. Deixa eu ver se mais alguém levantou a mão aqui também. Aleluia. Elisandro levantou. Amém. Amém. O Abílio também. Estamos juntos. Eu tô achando que tá faltando muita gente, hein, irmãos. Dá um toque aí na galera aí, hein? Márcio levantou a mãozinha. O que quer perguntar, Márcio? O só levantou para dizer amém. Não, pastor, só para dizer amém mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos falar sobre o grande dragão. A Bíblia fala a descrição dele, né? Então, a descrição de Apocalipse 12, verso 3, é a mesma de 13:1. O alvo do diabo é ter autoridade. Então, por isso que ele mostra toda a sua imponência, né? E ele tem 7 cabeças e tudo aquilo que é descrito. A diferença entre a besta, que é o anticristo, e o dragão é que a coroa está na cabeça e o outro nos chifres. Então, para você ver, o anticristo ele vem na plenitude de Satanás. E aqui o dragão é o próprio Satanás. A Bíblia diz que ele é grande. Por que ele se tornou grande, né? Lembrando que lá no Éden ele era uma serpente. E com o passar dos anos, ele se tornou esse dragão. Por quê? Se você se lembra, lá quando o homem pecou, Deus julgou, Deus pré-anunciou o julgamento sobre o homem. Ele disse: olha, você vai trabalhar com fadigas agora. A terra foi amaldiçoada, a terra passou a produzir cardos e abrolhos. A mulher, o Senhor disse que ela daria à luz com dores. E a serpente, Deus condenou a serpente a rastejar pelo ventre e comer o pó. Aí eu te pergunto, o homem foi feito do quê? Não foi do pó da terra? Agora, que parte do homem? Lembrando que nós somos um ser espiritual, nós temos um espírito, somos uma alma e habitamos um corpo. Ou seja, a serpente, ela se alimenta da nossa carne, da carne do pecado.
Então, imagina só, esse pó que ela se alimenta é a carne do homem, é o pecado do homem. Então, por isso que lá em Gênesis ele é uma serpente, mas lá em Apocalipse ele se tornou uma grande serpente, perdão, um grande dragão. Por quê? Porque no decorrer da história ele foi se alimentando do pecado do homem, da carne do homem. A Bíblia descreve ele como vermelho, o vermelho nos fala do sangue, né? O dragão se tornou vermelho por causa do sangue do justo. Quantos justos foram perseguidos, mortos, tudo por causa da atuação do dragão, né, da serpente. Então, a Bíblia diz que ele tem 7 cabeças, né? Esses 7 cabeças, depois nós vamos ver um pouco mais à frente, que se trata de 7 reinos. 7 reinos que vão ali ser o apoio do império do anticristo. Ele tem 10 chifres, que serão esses 10 reinos que vão ser a base de governo do anticristo. Então, presta atenção. Hoje nós vamos mostrar um pouco mais a respeito disso. Lá em Daniel capítulo 2, Daniel revela o sonho de Nabucodonosor a respeito da estátua. E se eu falei para você que a última parte da estátua é os pés, que tem ferro e barro, que aponta para o império do anticristo. Só que essa estátua ela tem 10 dedos. Os dedos da estátua simbolizam esses 10 governos que vão apoiar o anticristo. Então, o anticristo ele vai governar sobre 10 nações, mas ele terá uma influência mundial. Ele arrastou, né? Ou ele arrasta a terça parte das estrelas. Que aí é aquilo que aconteceu com Satanás, né? Lá em Isaías capítulo 14, diz que ele foi lançado da presença do Senhor, ele levou consigo 1/3 dos anjos. E a Bíblia já diz qual que é o nome dele. Então, não tem dificuldade de entender que o dragão é o diabo, Satanás, o acusador. Então, é isso que ele faz. Qual que é o trabalho do diabo? Acusar. É isso que ele faz o tempo todo. Ele nos tenta, quando caímos no pecado, ele nos acusa diante do Senhor. A serpente, então, virou o dragão. A antiga serpente se tornou o dragão. Isso aconteceu porque ela cresceu, como eu disse, alimentando da carne do homem. E aí, tem um papel duplo que ele faz, que é seduzir e acusar. Ou seja, ele seduz você para o pecado e depois ele te acusa. Ele faz isso por quê? Porque é o papel dele. Em relação a nós, como cristãos, o diabo continua nos tentando? Claro, claro que sim. Só que ele já sabe que o nosso destino está selado. Então, para nós cremos que uma vez que nós somos salvos, nós não perdemos a salvação. Mas ele quer fazer de tudo para tornar a nossa vida aqui um inferno. Essa que é a verdade. Por meio de acusação, por meio, sabe, desse sentimento, às vezes, que nós sentimos de infelicidade, de tristeza, de angústia, sabe, de sentir-se mal. Tudo isso está relacionado àquilo que o diabo tenta para, como se diz, atrapalhar a nossa vida. Nós somos criados para ter uma vida plena, irmãos. E, infelizmente, podemos não estar vivendo uma vida plena por causa disso, por causa do diabo, da atuação do diabo. O verso 9 diz que o dragão é também chamado de diabo, que vem do grego diabolos, que significa acusar e difamar. O diabo nos acusa diante de Deus e nos difama diante dos homens. O diabo acusou Jó, a Josué e tudo mais que ele faz o seu trabalho. Certa vez, vou contar uma história para vocês. Diz que havia um homem que ele não falava mal de ninguém. Ele era um homem muito íntegro e ele não falava mal de ninguém. Aí teve um dia que o filho dele percebeu isso, né? Falou: não, mas meu pai não fala mal de ninguém. Mas hoje eu vou pegar meu pai. Hoje ele vai falar mal de alguém. Aí disse que ele chegou assim e falou: pai, me diz uma coisa. Eu percebo, o senhor não fala mal de ninguém, mas eu queria saber qual que é a opinião do senhor a respeito do diabo. Ele pensou assim: não, agora eu vou pegar meu pai, né? Meu pai vai falar mal do diabo. Aí ele disse que o pai pensou, falou: sujeitinho perseverante esse, viu? Então, para você ver, é esse que é o trabalho dele. Ele realmente persevera em fazer tudo isso, em nos acusar, em nos difamar. Esse é o papel dele. Sabe, não pense que o diabo apenas nos acusa diante de Deus. Ele também difama a Deus para nós. Ou seja, aquele sentimento, às vezes,
que pode vir na sua cabeça, no seu coração, ah, Deus não me ama, Deus esqueceu de mim, Deus não se importa, olha onde eu estou, olha onde eu vim, olha a condição que eu tenho, cadê Deus na minha vida? Tudo isso é o diabo que produz. Então, aprenda a discernir a voz do diabo, as setas malignas que ele lança na sua mente e aprenda a rejeitar, aprenda a lançar fora. Não aceite isso na sua mente. Amém, meus irmãos? Sabe? Estou mostrando aqui para você uma maneira de você vencer essa acusação do diabo, essa mentira do diabo. Então, continuando. A Bíblia diz que ele vai perseguir aqueles que foram o restante da descendência da mulher. E é interessante isso, né? Que ele vai ser lançado na terra, ele tem pouco tempo, por quê? Qual que é o pouco tempo dele aqui? Nós acabamos de ler. A Bíblia diz um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que significa isso? 3 anos e meio. Um tempo, 1 ano, 2 tempos, mais 2 anos, mais meio tempo, ou seja, 3 anos e meio. Essa perseguição vai acontecer quando? Primeiro, vamos recapitular. Perseguição contra quem? Contra o restante da descendência da mulher, que são os judeus e a igreja que tiver aqui, certo? Então ele vai descer para perseguir durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, ou como nós vimos também, que a mulher vai fugir por 1.260 dias, que dá 3 anos e meio. Ele vem com grande fúria. É interessante porque aqui, ó, ele diz, lançando água como um rio. A água aqui é um exército. Então, imagina só, vamos imaginar aqui como está descrevendo a Bíblia. O anticristo vai estar governando, começa a grande tribulação, certamente, o diabo não, o anticristo vai acusar os cristãos que permaneceram aqui por tudo aquilo que está acontecendo, todas essas trombetas que estão acontecendo, todos esses desastres, ele vai culpar os cristãos, e os cristãos que tiverem aqui, eles não vão aceitar a marca da besta, então, ele vai ter todo um exército à sua disposição. Ele vai ter um exército à sua disposição para quê? Para perseguir, para ir atrás, para matar aqueles que não adorem, por exemplo. Porque você sabe, uma das coisas que o anticristo vai fazer, ele vai exigir adoração. Se você se lembrar, quando Nabucodonosor foi estrear a sua estátua, a Bíblia diz que todo mundo se prostrou, exceto 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram jovens judeus que foram criados ali na corte de Nabucodonosor, e a Bíblia diz que eles não se dobraram. E o que Nabucodonosor fez? Pegou os 3 e jogou dentro da fornalha de fogo. O que é isso? A perseguição. Ou seja, todos aqueles que não adorarem o anticristo, que não receberem a sua marca, vão ser perseguidos. Então, esse rio que a Bíblia diz que vai vir contra a mulher e os seus descendentes, na verdade é um exército que vai estar a serviço ali do anticristo. A Bíblia diz que o filho varão é arrebatado. Gálatas 4:26 explica a diferença entre a mãe e os filhos na ótica espiritual. Então, vamos abrir aqui, Gálatas capítulo 4, verso 26. Ah, tá. A Lidiane está assistindo comigo, entendi. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Gálatas 4, 26. Vamos abrir a Bíblia aqui. Gálatas 4, 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, qual é a nossa mãe. Porque está escrito, alegre-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que está de parto, tu que não está de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que as das que têm marido. Isso é uma referência, deixa eu voltar aqui. Essa é uma referência a esses filhos que foram arrebatados. O filho varão são muitos, pois no verso 11 diz que são eles. Então nós acreditamos, muitos serão arrebatados. Particularmente, eu acredito que vai ser mais pessoas que vão ficar dos que vão ser arrebatados. Fazendo uma leitura natural, entendeu? Se você for avaliar depois a parábola ali de Mateus capítulo 25, a respeito dos talentos, você vai ver que há
o Senhor deu 5 talentos, outro deu 2 talentos e um deu 1 talento. O que recebeu 5, o que recebeu 2, eles participaram do reino, eles eram vencedores, certo? Agora, o que permaneceu, era o de 1 talento. A pergunta é, nas nossas igrejas, existem mais pessoas hoje como os de 5 talentos, de 2 talentos, ou como de 1 talento que está enterrando o talento? Infelizmente, a Elisandra disse bem, infelizmente a maioria é aqueles de 1 talento. Então, na minha opinião, frisando isso, eu acredito, haverá muitos vencedores, mas não será a maioria da igreja. Entendeu? Eu acredito que não será a maioria. Mas, como diz Paulo, né? Digo eu, não, Senhor. Então, é uma particularidade que eu acredito. Então, o filho foi arrebatado para o trono. Isso mostra que o arrebatamento separado dos crentes vencedores. Então, que é mais uma referência que nós temos aqui para tratar os vencedores como sendo aqueles que vão participar do arrebatamento secreto. Os vencedores serão tirados, são os filhos, é o filho varão, ou aquela que eu disse para você, as primícias, amém? Duas coisas acontecem por causa desse arrebatamento. Depois que acontece o arrebatamento, a mulher foge para o deserto por 1.260 dias. Então, depois que acontece o arrebatamento, o restante da mulher vai ser perseguido por 1.260 dias. Houve outra coisa que aconteceu, batalha no céu. Entende? Então, devido à chegada dos vencedores, houve-se batalha no céu. Por quê? Porque agora Satanás está sendo expulso do céu, porque agora os vencedores chegaram lá. Entendeu? Então, olha só, o arrebatamento do filho varão é para derrubar Satanás. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6, fala a respeito de alguém que impede e detém o diabo. Então, olha o que a Bíblia diz aqui, e aquilo também que eu disse para você, que nós acreditamos ser o relógio profético que está paralisado. Por que ainda não completou a 70ª semana de Daniel? Porque o arrebatamento não aconteceu. Olha o que a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses, perdão, deixa eu sair aqui. Ele já está aqui no próximo slide. Então, olha só. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, assentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, aqui está falando o que o anticristo vai fazer. Ele vai entrar no santuário de Deus, ele vai se assentar como se fosse Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? E agora sabeis, presta atenção, o que detém o anticristo? O que detém a manifestação do anticristo? Olha o que a Bíblia diz. E agora sabeis que o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ou seja, tem algo que está detendo a manifestação do anticristo. Entende? E o que é isso que está detendo? É o arrebatamento. Quando o arrebatamento acontecer, o anticristo vai se manifestar. A base e atitude dos vencedores. Em Apocalipse 3, verso 21, fala que o vencedor vai sentar-se no trono. Mas como que eles venceram, né? Aí Apocalipse 12 vai dizer, por que os vencedores são considerados como vencedores? Primeiro, por causa do sangue do Cordeiro. Você só pode ser vencedor por causa do sangue de Jesus. O sangue não é só para perdão ou salvação, mas ele é a base da nossa vitória contra Satanás. Porque eu estou debaixo do sangue significa que eu estou completamente perdoado. Sabe como é que você vence Satanás? Vou te dar uma ilustração. Quando vem, por exemplo, uma seta de incredulidade, e você fala, não, eu creio que Deus me ama independentemente das coisas que eu faço. Você sabe, isso você está invocando o sangue sobre a sua vida. Você está dizendo que o sangue de Jesus sobre a sua vida é que garante vitória, é o que te permite ser aceito por Deus. Então, é assim que você vence o diabo, Satanás, pelo sangue de Jesus. Você também o vence por causa da palavra do testemunho. Precisamos proclamar ousadamente os fatos espirituais.
Jesus é o Senhor e ele venceu Satanás. Ou seja, pela palavra do testemunho. Quando eu testemunho isso, quando eu falo da vitória de Cristo, quando eu falo da soberania do Senhor, eu estou vencendo. A Bíblia diz também que não amando a própria vida. Então, por que eles foram vencedores? Porque eles abriram mão de si mesmos. Alguns morreram. Alguns cristãos morreram por causa da sua fé. Eles não abriram mão, sabe, da sua fé, não deixaram de honrar o Senhor e servir o Senhor, mesmo em face da morte. Precisamos abandonar toda a autopreservação e também tudo aquilo que tem origem na alma. A nossa vida é natural, sabe? Você é um ser espiritual. Seu espírito quer as coisas de Deus, mas a sua carne não quer. Muitas vezes o seu espírito entra em conflito com a sua alma. Você precisa se lembrar, eu sou um ser espiritual. Eu vivo baseado no meu espírito, na revelação do meu espírito. E aí você tem vitória. É assim que você se qualifica para ser um vencedor. E o restante da descendência da mulher? No verso 17, vemos que haverá uma parte da igreja que vai passar pela grande tribulação. É chamado de restante da descendência da mulher e constitui-se por parte da igreja que não estava preparada, por isso não foram arrebatados. Amém, irmãos? Alguma dúvida sobre o Apocalipse capítulo 12? Ou não? Todo mundo entendendo tudo? Pode cair na prova? Aleluia. Não, não. Ei, pastor, capricha nessa prova, viu? Tá todo mundo bem atento. Vai ser boa, vai ser umas 30 questões. Eu tava Marta estuda todos os dias. Aleluia, é isso aí. Tem que ler Apocalipse, tem que fazer as coisas direitinho. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Abra sua Bíblia. Nós vamos falar agora sobre um pouco mais a respeito do anticristo e do falso profeta. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura aqui do texto juntos. Apocalipse capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nome de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Olha só que coisa mais estranha. Semelhante ao leopardo, com os pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte. Mas esta ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram ao dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejassem contra os santos e os vencessem. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Assim, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, aqui há uma primeira besta que é narrada, que emerge do mar. Agora nós já vamos ler da outra besta, que eu já falo tudo de uma vez. Verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem da besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E foi-lhe dada comunicar fôlego à imagem da besta,
para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número do homem. Ora, esse número é 666. É o dito 666. Uau! Vamos entender, então, quem são esses dois personagens aqui muito importantes para compreendermos Apocalipse. Então, de antemão, nós falamos do anticristo, que é a besta que emerge do mar, e do falso profeta, que é a besta que emerge da terra. Então, para nós compreendermos Apocalipse capítulo 13, temos de ver o que o restante da palavra diz a respeito do anticristo. Para isso, temos que entender um pouco também da profecia de Daniel. Então, vamos lembrar aqui, ó, eu vou compartilhar com vocês aqui uma imagem, acho que legal para vocês verem. Então, primeira coisa, lá na visão de Daniel capítulo 2, nós temos uma estátua parecida com essa, de acordo com a visão. O primeiro império, representado pela cabeça, é o Império Babilônico, que é o rei Nabucodonosor. Depois nós temos o dorso aqui, os braços de prata, que simboliza o Império Medo-Persa. Foi o império que foi unido, e aqui quem começou o império foi o imperador Ciro, e depois passou para sua descendência. Depois nós temos o Império Grego, que aqui é representado pelo bronze. Grego ou então macedônico também. As pernas de ferro é o Império Romano. E, por fim, nós temos aqui, ó, os pés da estátua como sendo de ferro e barro, que é o Império Romano que vai ser ressurgido. Então, quando eu vejo essa estátua, eu entendo o quê? Que o anticristo, ele vem desse Império Romano que vai ser ressurgido. É os pés da estátua. E a Bíblia diz, então, que haverá uma pedra, vai cair uma grande pedra sobre essa estátua, né, sobre esse império, e vai destruí-lo. E essa pedra nada mais é do que o nosso Senhor Jesus, que vai vir para destruir o império do anticristo. Então, outra coisa interessante, para a gente entender mais a respeito do anticristo, é o que a Bíblia diz em Daniel capítulo 7, que são os animais que Daniel vê ali na sua visão. Então, vou abrir aqui rapidinho, Daniel capítulo 7, para a gente ler juntos aqui. Daniel capítulo 7. Olha lá o que a Bíblia diz. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou de suma todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam um grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas e foi levado à terra e posto em 2 pés, como homem, e foi-lhe dado a mente de homem. Continuei olhando e eis que um segundo animal, semelhante a um urso, a qual se levantou sobre um dos seus lados da boca, entre os dentes tinha 3 costelas, e lhe dizia: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que outro, semelhante a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis que o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, a qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que neste chifre haviam olhos,
como olhos de homem, e a sua boca falava insolências. Então, só até aqui por enquanto. Deixa eu voltar aqui para a gente falar essa descrição aqui do anticristo. Então, o que Daniel viu no capítulo 7 é a mesma visão que ele teve da estátua. O primeiro animal que ele viu, que era o leão com asas, aponta para o Império Babilônico, que foi de fato o maior império, o império mais suntuoso. Nabucodonosor foi um grande líder, né? Um grande imperador. Por isso que ele é representado como o leão. O segundo, o urso com 3 costelas nos dentes, é o Império Medo-Persa. O urso sai do leão, porque o Império Persa saiu da Babilônia. O terceiro animal é o leopardo. E aí, só um parênteses, né? O leopardo, ele aponta para o Império pro Império Macedônio, que é representado aqui pelo Alexandre o Grande. Se você já assistiu o filme de Alexandre o Grande, você vai ver que ele, muito novo, ele conquistou grande parte. Na verdade, ele conquistou praticamente todo mundo conhecido daquela época. Ele chegou até as Índias. Então, esse Império Macedônio, ele é esse leopardo, porque foi muito rápido, um império que avançou muito rápido, por isso do leopardo, que é o animal mais rápido, né, que existe. E ele foi dividido, interessante isso, porque se você assistir pelo filme de Alexandre o Grande, você vai ver que de fato isso que aconteceu. Esse leopardo da visão, ele tinha 4 cabeças. E essas 4 cabeças foram os 4 generais de Alexandre o Grande que ele repartiu o império. Então, o Império Macedônico, ele foi dividido em 4 impérios, da quais os generais ali foram os que governaram. Então, tudo isso se cumpriu. O quarto animal é uma fera com 10 chifres e dentes de ferro, que aponta para o Império Romano. E aí, existe um quarto animal. Tanto em Daniel quanto em Apocalipse, a besta vinda do mar refere-se não somente ao Império Romano, mas especificamente ao Anticristo. A besta vinda do mar é o Anticristo. E aí, a Bíblia dá todas essas descrições aqui a respeito dele. Daniel capítulo 7. Espantoso, terrível e espantoso. Sobremodo forte. Ele vai ter uma base de governo de 10 nações, mas ele vai ter uma influência mundial. Tendo grandes dentes de ferro e unhas de bronze. Isso fala da sua ferocidade, né? Então, certamente vai ser algo terrível que vai acontecer. Ele vem devorando toda a guerra, porque toda a terra. Por quê? Porque ele vai declarar guerra a todo aquele que se levantar contra ele. Ele vem pisando o que sobejava. Ele tem 10 chifres. Interessante que esses 10, porque olha, você lembra que eu falei para você que o número 10 é um número completo? Só que isso também funciona para Satanás. É o número 10 que significa completude ou plenitude de Satanás. E aqui, esses 10 chifres são os 10 artelhos, né? São os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, que Nabucodonosor teve o sonho de Daniel 2. Ele tem um chifre pequeno entre esses 10 chifres. É interessante que esse chifre, a Bíblia diz que ele tem olhos e ele tem boca, e ele fala blasfêmias, né? Não sei se você prestou atenção na descrição, mas esse chifre, esse pequeno chifre, é de fato o anticristo. Então, olha só, o último animal é o Império Romano. Esse pequeno chifre do Império Romano, que vai ser ressurgido, que é o Império Romano ressurgido. Então, o anticristo, certamente, ele vai ter a base do seu governo, a sua, podemos dizer assim, a sua capital do governo, certamente a base do Império Romano, que é Roma. Depois a gente vai estudar a respeito da Grande Babilônia, que vai cair. Então, tudo isso a gente ainda vai estudar ainda. Então, o anticristo é esse pequeno chifre que se levantará. O império do anticristo será uma espécie da extensão do Império Romano nos últimos dias. Pastor, mas como que vai ser isso? Como é que esse império vai ressurgir? Sabe, não há muita explicação. A Bíblia não diz como que ele vai ressurgir, mas certamente vai ser desse conglomerado de nações que, certamente, por ocasião do arrebatamento de todos esses acontecimentos da terra, vão se unir para proclamar um grande rei, proclamar um grande imperador. A gente precisa de um líder mundial. E certamente vai vir ali da Europa, né, dessa região ali. Então, uma coisa importante, quando a Bíblia fala que ele virá do mar, a besta que emerge do mar,
o mar aqui simboliza as nações. Então, são as nações que vão se levantar e eleger, né, e escolher esse governante que vai ser o anticristo. Rodrigo, você quer fazer uma pergunta ou só está com a mãozinha levantada? Quero sim, pastor. Ah, Na visão que João tem da besta que emerge do mar, aquelas descrições estranhas, como que uma mistura de bestas, isso é simbólico ou o pastor acredita que isso é literal? Porque assim seria algo espantoso para quem para quem tiver aqui na Terra ver alguém com essas características, como que uma besta mesmo, uma mistura de animais, né? isso. É, do que quando ele emerge, ou só é um símbolo do poder do anticristo no momento em que ele se Ó, levantar, se o que que vestir é, por que que é uma besta, né? Por que que é esse animal que ele não tem nem como descrever como é direito? Porque não é algo comum, é algo fora do comum. Então, nós vamos ainda falar algumas coisas aqui a respeito do anticristo, mas nós acreditamos que o anticristo, por que que ele é referenciado como uma besta? Porque ele vai fugir da naturalidade. Ah, ele vai ser uma máquina, ele vai ser uma inteligência artificial, vai ser uma mistura. Então, vou dizer para você o que que nós mais concordamos. Nós acreditamos que ele vai ser um ser, obviamente, um ser humano, que não vai ser da mesma origem que a nossa. Por exemplo, sabe, todo homem que nasceu na Terra, ele é fruto da intimidade do homem com a mulher. O que que seria fora do comum, por exemplo? Um clone, um ser que foi clonado, por exemplo. Ah, mas ele pode ser um tipo de híbrido, por exemplo. Ah, um homem que tem uma parte de máquina, por exemplo. Pode ser. Por quê? Porque é algo fora do comum, é algo espantoso. Você sabe, o Elon Musk, não sei se você já viu a respeito disso, dele falar isso, mas ele tem uma teoria, na verdade, ele tem estudos que ele quer implantar um chip na cabeça das pessoas que vai estar ligado, se não me engano, à questão de telefonia, alguma coisa assim. Para você ver, hoje já existe essa tecnologia, eles já estão estudando para isso. Pode ser que o anticristo seja um tipo de híbrido assim? Pode. Agora, pessoalmente, eu não acredito que seja uma máquina. Eu não acredito, por exemplo, que vai ser um supercomputador. Eu acredito que ele pode utilizar essas coisas, mas eu acredito que não, sabe? Até porque, assim, vai ter uma imagem dele, as pessoas vão adorá-lo. Então, a referência que se tem dele é que ele vai ser algo que é fora da normalidade. Agora, eu particularmente não acredito se tratar por exemplo, de um computador, um supercomputador, como algumas teorias as pessoas falam a respeito disso. Então, o fato de ser uma besta é por causa de ser algo fora do comum. E aí, quando eu for falar mais um pouco dessa descrição aqui, vocês vão entender o melhor que a gente vai traçando mais ou menos essas ideias a respeito do anticristo. Por exemplo, ele diz que tem olhos como de homem. Ele fala coisas contra o Altíssimo. Ele tem uma aparência robusta. Ele vem fazendo guerra contra os santos e prevalecendo. Algo vai acontecer, que a Bíblia diz em Daniel capítulo 7, que ele vai sofrer um ataque, certamente um ataque terrorista, e ele vai ser dado como morto. Ele vai ser dado como morto, depois ele vai ressuscitar. Então, por isso que o falso profeta vai falar, olha, ele que é Deus, nós temos que adorar ele, tá vendo? Ele morreu e ressuscitou. Então, para você ver, mais um indício que para mim não se trata de uma máquina, é de um ser humano, misturado, híbrido, de alguma maneira, mas que vai morrer e vai ser ressuscitado de alguma forma. Como que ele vai ser ressuscitado? Certamente pelo poder do diabo. Ele vem cuidando em mudar os tempos e as leis. Ele vai vir exigindo adoração, ele vai se colocar como Deus, ele vai fazer uma imagem de si mesmo. Aí depois você vai ver que o próprio falso profeta vai dar poder para essa imagem, para que aqueles que não adoram a imagem do anticristo, essa imagem mesmo vai matar as pessoas. Então, tudo isso são descrições aqui do anticristo. Olha o que a Bíblia diz aqui em Daniel, capítulo 9, verso 26. Deixa eu abrir aqui. Daniel capítulo 9, verso 26. Olha o que a Bíblia diz. Depois de 62 semanas será morto ungido e já não estará.
e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será em dilúvio, até o fim haverá guerras, desolações, e são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, e por uma semana, metade da semana, como nós já lemos isso aqui, é quando o anticristo vai quebrar o pacto da aliança. E aí é interessante porque é o seguinte, deixa eu voltar aqui para o slide. Então, olha só, o príncipe que é visto aqui em Daniel capítulo 9, verso 26. Tito foi um tipo de anticristo que destruiu Jerusalém no ano 70. Ele fará aliança com os judeus, aqui falando do anticristo, né? Nós ainda estamos descrevendo aqui quem vai ser esse anticristo. Ele vai cessar o sacrifício no meio da semana. Então, por isso eu falei para você que precisa ter o tempo para que os judeus possam voltar a ter os seus sacrifícios, trazer as suas ofertas. Então, o templo ele é chave no cumprimento profético. Então, o templo não está pronto ainda, não existe templo ainda. Certamente o anticristo vai trazer esse acordo de paz, porque o acordo de paz que ele faz é com Israel. Qual que é a principal questão de Israel hoje? É com a Palestina, por exemplo. Então, é brigar para ser reconhecido que aquele pedaço de terra é deles. Inclusive, toda aquela extensão de terra é deles. Hoje, você sabe que uma parte de Israel é de Israel e uma parte é dos palestinos. Mas, de alguma maneira, eu acredito que está envolvido isso, o anticristo vai costurar esse acordo de paz para ceder aquele espaço, principalmente para poder reconstruir o templo. Entendeu? Então, esse... Porque assim, ó, o anticristo ele vai ter um poder militar. Ele vai ter nações que vão dar a ele soldados, mas ele também vem com poder político. Ele vem com poder para poder argumentar entre as nações. Eu estou lendo um livro, né? Eu disse para vocês, e é interessante que por volta do ano 2000, o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, ele tentou por várias vezes ser o mediador de um acordo de paz entre Israel e os palestinos. Na época, era Benjamin Netanyahu, que era o premier lá de Israel, e Yasser Arafat dos palestinos. Então, você vai ver que esse presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, por várias vezes, por várias reuniões, ele tentou trazer esse acordo de paz. E olha que os Estados Unidos, certamente, tem poder militar para devastar tanto Israel quanto qualquer outro inimigo. E mesmo assim, mesmo toda essa força que os Estados Unidos têm, ele não conseguiu trazer um acordo de paz sobre aquela nação. E é interessante, por isso que eu quero ver se depois eu consigo gravar uma aula e disponibilizar para vocês, porque é muito interessante, porque eles vão pontuando nessas reuniões ao ponto de que tudo aquilo que os palestinos pediram, Israel, de certa maneira, foi abrindo mão para ter paz. Só que o que foi concluído nessas reuniões? Que, na verdade, a briga lá não é por causa de um território, como às vezes as pessoas imaginam que seja. Na verdade, a briga dos palestinos ali é para destruir Israel. É para destruir o povo, para varrer aquela nação. Você sabe, o Ayatollah lá do Irã, acho que é o Ayatollah Khomeini, se não me engano, ele já falou várias vezes que o propósito deles é excluir Israel do mapa. Então, para você ver, o anticristo ele vai ter tanta força, tanta influência, que ele vai fazer um acordo de paz com Israel. Para você ver o nível de poder que o anticristo vai ter, de autoridade. Então, continuando aqui na descrição, ele vem como um assolador. Ele vem para... Ele será também destruído pela ira de Deus, né? Ele é tipificado pelo rei em Daniel capítulo 11. Esse Etíope Epifânio é um tipo de anticristo também. Então, ele fez um sacrifício, né? Ele profanou o templo, ele sacrificou um porco lá no templo dos judeus. Ele falará contra Deus, é outra característica do anticristo. Então, uma vez que ele vai exigir adoração, vamos colocar esse texto aqui que é interessante para a gente continuar fazendo essa descrição do anticristo aqui. Daniel capítulo 11, verso 36. Vou voltar aqui, só no 35 primeiro. Alguns dos sábios caíram para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado.
Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Aí, ó, para você ver. Isso que o anticristo vai fazer. Isso aqui está narrando o anticristo. Contra o Deus dos deuses. Falará coisas incríveis e será próspero. Então, para você ver, ele vai ser bem-sucedido na sua empreitada. Até que se cumpra a indignação. De quem que é essa indignação? Certamente do próprio Senhor, que seria ali o final da grande tribulação. Porque aquilo que está determinado será feito. Olha só o que a Bíblia diz a respeito dele. Verso 37. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem o desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Então aqui nós temos outra característica da besta, que é o quê? Ele não terá desejo de mulher. Então presta atenção. O que isso pode significar? Que certamente ele vai ser defensor daquela LGBTQI+. Ele vai ser um defensor dessa legalização do uso do corpo indiscriminadamente, da liberdade sexual. Pode ser que ele seja homossexual, porque uma vez que ele não terá respeito por desejo de mulher, o que você imagina? Imagine que ele se fosse um homem, como se fosse um homem que não gosta de mulher. Então, tudo isso aqui que eu estou mostrando para você são descrições daquilo que vai ser o anticristo. Ele vai falar contra Deus, porque ele vai exigir adoração para si, e ele não terá desejo de mulher. Então, se nós pudéssemos traçar mais ou menos assim um tipo de imagem que seria o anticristo, né? Certamente um homem ou um híbrido que não foi fruto natural, ou seja, ele não é nascido de mulher como nós nascemos. Ele é uma besta, ele é algo diferente de tudo, que, como eu disse, pode ser um híbrido, que vem na plenitude de Satanás e vai proclamar guerra, vai fazer cessar o sacrifício, vai perseguir, vai matar muita gente, terá poder bélico, terá poder político, porque vai fazer acordo de paz. Ele não terá respeito por mulheres, então pode ser um praticante aí de homossexualismo. Então são indícios daquilo que pode ser o anticristo. E ele é a besta que emerge do mar, como é descrito aqui, como os reis de Daniel, vindo do mar. Agora, o que é esse vindo do mar, né? Vindo do mar é das nações. Certamente esse mar aqui, porque é o mar que se referencia na palavra de Deus ali, até mesmo no contexto de Daniel, é o mar Mediterrâneo, né? Que é aquele mar que circunda ali parte de baixo da Europa e a parte de cima, acho que até da África também, não é? Acho que a parte da África também é o mar Mediterrâneo, não estou me lembrando, mas acredito que sim, a parte norte da África, eu acho que pega ali a parte do mar Mediterrâneo. Não tenho plena convicção, mas acredito que seja assim. Em Apocalipse capítulo 11 e no Apocalipse 17, diz que ele vem do abismo, ou seja, das profundezas do inferno. E Apocalipse 9 diz que ele é o anjo do abismo, né? Simbolicamente, o mar são as nações. Olha só o que a Bíblia diz em Apocalipse 17, capítulo 17, verso 15. Opa, está aparecendo, não? A Bíblia? Está aparecendo a Bíblia para vocês ou o slide? A Bíblia. Oxe, misericórdia. Agora Eu tô aqui que falo para vocês, ó. Apocalipse 17. Peraí. Apocalipse 17, verso 15. Apocalipse 17, verso 15. Falou-me ainda as águas que viste, ou seja, se referindo ao mar, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então você vai ver que essa meretriz aqui, ó, que é Babilônia, aponta para Roma. E Roma está onde? No mar Mediterrâneo. Então, esse mar, ó, mar Mediterrâneo banha o Egito, a Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos. Aí, viu? Eu entendo um pouquinho de geografia. Estou por dentro da geografia. Então, olha só. Essas nações, como nós acabamos de ler aqui,
são as nações, esse mar Mediterrâneo, perdão, a besta que emerge do mar, o mar são as nações, e principalmente essas nações aqui do mar Mediterrâneo. Amém? Então, outra característica do anticristo, ele tem 10 chifres e 7 cabeças, que é a mesma descrição do dragão, por isso que ele vem na plenitude de Satanás. Ele terá uma ferida de morte, será curado, que eu falo que é um atentado, né? Ele vai sofrer um atentado, e ele vai ser dado como morto, mas ele vai ser curado ali, ou ressuscitado de alguma maneira. Ele vem lutando e vencendo contra o santo. Então, aqueles que estiverem aqui serão muitos perseguidos, muitos serão mortos por causa disso. Por isso que ele vai prevalecer. E a Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 3, que nós lemos, que ele vai atuar por 42 meses, que é 3 anos e meio. Então, esse momento, essa descrição de Apocalipse capítulo 13 é no momento que a grande tribulação começa. Entendeu? Porque até então, ele vai ser amigável com todo mundo, ele vai ser um grande líder, uma grande influência. Quando ele quebra o pacto da aliança, aí que ele vai manifestar de fato toda essa fúria aqui. A Bíblia continua dizendo, né? Aqui no verso, em Apocalipse 11, 7, nós vimos que o anticristo ele vai matar essas duas testemunhas, nós já falamos que é Moisés e Elias, ele vai governar sobre toda a terra, ou seja, ele vai ter uma influência mundial. O governo propriamente dito vai ser sobre os 10 dedos da estátua, que são 10 nações. Só que a sua influência é uma influência por todo mundo. Ele vai ter uma imagem, né? Que ele vai exigir a adoração dessa imagem. Então, é interessante pensar nisso, queridos. Olha só, se você for perceber, toda atuação do diabo é uma tentação de imitar a Deus. Medita para você ver, pensa para você ver. Tudo aquilo que o diabo age, que a gente consegue perceber na palavra de Deus, é de alguma maneira para imitar o Senhor. Então, por que ele vai querer ter uma imagem? Porque ele quer ser adorado. Ele quer ser adorado como Deus. E é tudo aquilo que Satanás sempre quis. Se você for ver a origem de Satanás, você vai ver que ele queria colocar o seu trono acima das estrelas de Deus. Ele queria se fazer como Deus, e por causa disso foi lançado fora. Então, o princípio do anticristo é esse mesmo princípio de Lúcifer, sabe? O desejo pela adoração. Nós já falamos, né? Ele vai atuar por 42 meses e, por fim, o Senhor Jesus o destruirá em nome de Jesus no final da grande tribulação, lá na batalha do Armagedon. Amém? A Bíblia também nos diz que ele é o homem da iniquidade. Olha o que a Bíblia diz aqui em 2 Tessalonicenses. Sim, Rodrigo, pode perguntar, querido, enquanto eu vou abrindo aqui. Desculpa, pastor, interromper mais uma vez. Ah, que isso, fica à O vontade. pastor, na opinião do pastor, crê que o anticristo seja alguém, então, de algum país dessa aliança europeia, apesar dos Estados Unidos ter a maior, vamos dizer assim, o maior poder bélico, mas que o anticristo vai se levantar de alguma aliança europeia, até porque no mar Mediterrâneo é interessante quando o pastor falou, então eu fui pesquisar aqui, né, os países europeus que são banhados ali pelo Mediterrâneo: Espanha, França, Mônaco, Itália, Malta, Eslovênia, Croácia, Bósnia, Montenegro, Albânia, Grécia e Turquia. Então, pode ser uma aliança europeia, uma aliança da ONU. O que o pastor acha, na opinião do pastor? Qual a origem do anticristo? Eu acredito particularmente que ele não vai ser europeu. Eu acredito, por exemplo, que ele pode ser da Turquia. Vou te falar por quê. Porque a gente sabe que a Turquia, boa parte da Turquia é o quê? É Islã, certo? Eles praticam o islamismo. Então, pensando em um acordo de paz com Israel, eu acredito que ele sendo o Islã, ele sendo, eu acho que islamismo que fala mesmo, ele praticando o islamismo, ele tecer um acordo de paz para permitir que os judeus construam o templo. Nós vamos retirar essa mesquita daqui e vocês podem construir o templo de vocês. Vamos ver um tempo de paz. Eu acho que faz mais sentido, na minha humilde opinião, né? Então, eu acredito que pode ser alguém, sim, que vai se tornar alguém ali, talvez,
dessa parte aí da Turquia, dessa parte do Oriente Médio. Eu acredito que ele pode ser dessa parte, entendeu? Que vai ter essa influência. Agora, ele pode ser europeu? Pode, porque você sabe, na Europa, a gente sabe, tem muitos países da Europa que tem muitos muçulmanos. Então, pode ser alguém sim, mas eu tendo a acreditar mais que vai ser alguém ali dessa região ali da Turquia, daquela região ali dos árabes, alguma coisa assim, que vai, de alguma maneira, ter essa influência, entendeu? Até Pensando porque, se eu politicamente não estou falando. enganado, Oi? desculpa, pastor. Até porque também, se eu não estou enganado, a Turquia é quem detém, como se diz, a voz predominante na Liga Muçulmana dos templos. Eu acho que é a própria Turquia quem determina um dia se a mesquita em Jerusalém pode ser repassada para Israel. Se eu não estou enganado, eu já ouvi algo parecido com isso Entendi. também. Você sabe, aquela mesquita, ela é a terceira mais importante para o Islã. Perde para Meca, Meca em primeiro lugar, depois tem uma outra que eu esqueci, que eu vou me lembrar daqui a pouco, Medina, e depois de Medina é aquela mesquita que tem lá. Então, só a título de curiosidade, né? Eles acreditam que Maomé, porque você sabe, Maomé foi perseguido pelo seu próprio povo. E quando ele fugiu, é interessante a história, assim, diz que ele montou num cavalo, ele tinha um cavalo alado, e ele fugiu lá para aquele lugar. E aí, não sei se vocês já viram, não sei se alguém já foi lá em Israel, né? Talvez alguém já foi, ou você já viu no Google. Perto dessa mesquita do Domo da Rocha tem uma outra mesquita chamada Al-Aqsa. Essa mesquita é onde eles acreditam que Maomé foi assunto aos céus e o cavalo dele ficou lá naquele lugar. Então, aquele lugar é um dos lugares mais sagrados para o Islã. É o terceiro lugar mais sagrado para o Islã. Então, imagine, para que alguém tenha autorização para tirar aquele negócio de lá, tem que ser alguém que tem uma influência dentro do mundo árabe, dentro do mundo do islamismo, entendeu? Pensando assim de maneira natural mesmo, entendeu? Então, eu acredito que pode ser. Agora, se a gente for parar para avaliar, a Europa, o conglomerado europeu, ele tem um grande poder em que sentido? No sentido político, entendeu? Vai ter um grande... hoje, a Europa em si, o conglomerado europeu, eles têm um grande poder político, né? São países muito ricos, então, pode ser alguém de lá? Também não pode, não pode, né? Não tem como a gente definir muito, mas na minha opinião particular, pode ser alguém mais ligado aos árabes, à Turquia. Isso que você falou, por exemplo, isso é importantíssimo, porque se é a Turquia que detém esse poder para poder fazer uma remoção de uma mesquita, por exemplo. Agora, só um parênteses, né? Vocês nunca pararam para pensar assim, tantas guerras que já teve lá em Israel, por que nunca mandaram uma bomba naquela mesquita? Vocês nunca pensaram nisso, não? Esse dia eu fiquei pensando, falei, gente, mas direto tem uma batalha lá naquele lugar, direto tem guerra. Ninguém nunca mandou um míssil naquele lugar, assim, para destruir com tudo. Eu já fiquei pensando nisso, né? Mas, assim, lógico que Deus tem seus meios de fazer as coisas, né? Mas eu fiquei pensando nisso, né? Então, continuando aqui na descrição do anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Olha a descrição que Paulo dá a respeito do anticristo. Ele é o homem da iniquidade, o filho da perdição, a qual se opõe contra tudo que se chama Deus ou que seja objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Verso 5. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ou seja, tem alguém detendo o anticristo. Nós já sabemos de quem se trata, amém? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Aguarda somente que seja manifestado aquele que agora o detém. Ou seja, quando for tirado o que detém, ele vai se manifestar. Então, será de fato revelado o iníquo. Ou seja, aqui você percebe nitidamente que se trata de uma pessoa. Ou seja, quando o que detém o tirar, vai ser manifestado o iníquo.
a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a sua eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça aos que parecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, olha só, o que a Bíblia está dizendo para nós é que esse homem da iniquidade é o anticristo. Só um parênteses, enquanto eu estava lembrando de algo, eu me lembro que algum tempo atrás, o pastor Luiz, ele fez um comentário a respeito, alguém perguntou para ele, né, quem que ele acreditava ser o anticristo. Aí ele falou que existe uma profecia lá no Alcorão a respeito da vinda do Mahdi. O Mahdi seria o Messias do Islã. E fazendo, o pastor Luiz comentando a respeito disso, que a descrição desse Mahdi, desse Messias do islamismo, do Islã, é exatamente a descrição que Paulo e que a Bíblia dá a respeito desse anticristo que é revelado na Bíblia. Então, para você ver, o Alcorão diz que haverá um Messias que virá, e a descrição desse Messias que virá do Alcorão é a exata descrição do anticristo aqui na nossa Bíblia. Não, Rodrigo, que isso? Tem que ter vergonha de perguntar, não. Nós estamos aqui para aprender, para perguntar. O que a gente não souber, a gente procura, a gente pesquisa. Mas é porque eu me lembrei, na hora que eu estava lendo, eu lembrei disso, que o pastor tinha comentado a respeito dessa profecia que há no Alcorão, né? Eu confesso que eu nunca li o Alcorão, nem a título de conhecimento, mas eu acredito que o pastor leu, então estou repassando aquilo que ele disse, né? Então, aqui o que Paulo diz das características do anticristo, né? O iníquo é o filho da perdição, da destruição, ele se opõe contra tudo que é forma de culto. Então, presta atenção, se ele se opõe a tudo que é forma de culto, então presta atenção, qualquer tipo de religião vai ser perseguida pelo anticristo. O próprio islamismo certamente será perseguido. Entendeu? A não ser que, como eu disse, imaginemos que essa profecia esteja correta, que esse Mahdi, o Messias deles, venha e aí eles comecem a adorá-lo, por exemplo. Aí tudo bem, mas qualquer outro tipo de culto, o culto cristão, existem outros cultos aos outros deuses, você sabe, existem inúmeros tipos de religiões. O próprio umbandismo, o candomblé, espiritismo, tudo isso será perseguido. Por quê? Porque o anticristo vai exigir apenas adoração a ele. Ele vem se proclamando Deus, ele será morto pelo sopro do Senhor no final da batalha do Armagedon, e ele virá com poder, sinais e prodígios da mentira. E aí nós temos a besta que emerge do mar. Então, eu fiz aqui para você uma descrição de quem é o anticristo, colocamos aqui algumas conjecturas de quem pode ser, e agora vamos falar daquela besta que emerge da terra. Quem que é essa besta que emerge da terra de Apocalipse capítulo 13? É o falso profeta. O falso profeta é um personagem que virá, que vai dar apoio ao ministério do anticristo. A primeira besta vem do mar, que representa as nações e representa o anticristo, que deve vir das nações gentílicas. Então, toda nação que não é Israel é considerada gentílica, né? O segundo vem da terra. Agora, essa terra é propriamente, nós cremos, se tratar da terra de Israel. Então, esse falso profeta, ele vai vir de Israel. É interessante que ele vem como um lobo na pele de cordeiro. Ele vem falando coisas como sendo aparentemente boas e verdadeiras, mas com espírito de engano. Ele tem 2 chifres, parecido com o do cordeiro, falando como dragão. O falso profeta vai tentar desviar a atenção das 2 testemunhas. Então, o principal trabalho do falso profeta é enganar as pessoas em relação às 2 testemunhas. Enquanto Moisés e Elias estão aqui profetizando contra o anticristo, não aceitem a marca da besta, tudo isso
o falso profeta vai estar aqui, ao contrário, perseguindo eles e promovendo certamente perseguição contra essas duas testemunhas. Será difícil distinguir o falso profeta das duas testemunhas. Por quê? Porque eles vão fazer sinais. Como nós lemos, Mateus capítulo 24, Jesus mesmo disse: virão muitos em meu nome, só ei-lo ali, não sair para ir lá. É o que Jesus diz em Mateus 24. Segunda Tessalonicenses também, como a gente leu, ele vem com toda sorte de engano. É igual, só para você entender, como diferenciar aquilo que é verdadeiro do falso, né? E aqui a gente tem o trabalho do anticristo. Primeiro, exercer a autoridade do anticristo, fazer com que adorem a imagem do anticristo e fazendo as pessoas levarem a marca da besta, né? Então, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa marca. Mas só para você diferenciar, como é que eu vou diferenciar se é uma profecia, se é o falso profeta ou se é um profeta verdadeiro? Lembra quando Deus mandou Moisés ir lá diante de Faraó? Aí Deus falou para ele: ó, você vai levar esse cajado, você joga o cajado no chão e o cajado vai virar uma cobra. E foi assim que fez. Só que na hora que chegou lá, Moisés lançou o cajado e virou uma cobra. E os magos do Egito também lançaram suas varas e virou cobra. Só que o que aconteceu? Ali a cobra de Moisés engoliu as demais. Então, olha só que poderoso isso. O falso profeta, ele vai tentar enganar, mas o que vai prevalecer é a verdade. Como que eu julgo uma profecia? A Bíblia vai dizer, segundo a palavra de Deus. Se o que esse profeta está dizendo está em linha com a palavra de Deus, eu acredito. Se está fora, eu desconsidero. É um falso profeta. E aí, só para a gente falar um pouquinho dessa marca da besta, né? A Bíblia diz que a marca da besta ela vai ser colocada na mão direita ou na fronte. Essa marca, ela pode se tratar, na verdade, até nós já falamos, o que significa uma marca? Uma marca significa um selo, normalmente um selo de propriedade. Então, essa marca, ela vai servir, o discurso do anticristo vai ser o seguinte, ó, você só vai poder comprar ou vender se você tem essa marca. Então, muitas pessoas vão aceitar. Ah, é um chip que vai ser colocado? Pode ser que sim. Pode ser que seja um chip que será implantado, algo que vai ser colocado, da qual as pessoas vão, por exemplo, passar na câmera, por exemplo, e vai registrar aí a sua compra, a sua venda, né? Então, imagina, haverá um nível de perseguição tal que aqueles que não têm a marca da besta, elas serão perseguidos, certamente. Eles não vão poder comprar, não vão poder vender. Na próxima aula eu vou voltar nesse assunto, que aí eu vou falar também a respeito do julgamento das nações. Então, presta atenção, a marca da besta é uma marca que vai identificar os seguidores da besta. Entendeu? É uma marca que vai ser vista espiritualmente como sendo de propriedade do anticristo. Assim como nós temos uma marca, nós recebemos uma marca por causa do batismo, por causa da nossa fé em Cristo, é uma marca invisível, o mundo espiritual reconhece em nós. Então, nós somos separados. Lembra lá dos 144 mil que eu disse para você que serão selados e poupados? É um tipo de selo, é um tipo de marca que eles vão receber. Agora, interessante, porque a Bíblia diz que essa marca é o 666. O que é o 666? Lembra? O número 6 é o número do homem, certo? E por que o número 6 três vezes? Lembra que eu falei para você que o número 3 nos fala de completude, algo completo? Ou seja, é o homem, o homem, o homem. Então, o que nós podemos dizer sobre a marca do anticristo? É a marca do humanismo. É o homem no centro. É o homem acima de tudo. É o homem se colocando acima de Deus. É o homem se passando como Deus, vivendo como Deus, exigindo adoração como Deus. Então, é interessante porque você já percebe, esses dias eu estava acompanhando uma live, até recomendo que vocês assistam, né? Do pastor Marcos Nogueira, lá dos Estados Unidos. Ele foi meu pastor aqui. Quando ele foi embora, eu fui levantado obreiro aqui. E ele de fato, foi uma das pessoas que mais me incentivaram a estudar Apocalipse e até mesmo dar aula de Apocalipse. Então, ele é um mestre em Apocalipse. Ele certamente é uma das três pessoas assim, que eu mais confio a respeito de Apocalipse. E até participei com a live dele esses dias para trás, porque ele está lançando um estudo de Apocalipse também e vai lançar depois um curso. Só que aí eu estava conversando com ele, eu estava vendo a live dele a respeito da mensagem do anticristo. Porque, sabe, o anticristo vem com uma mensagem.
ele vai propagar o engano. E qual que é o engano? É o que está relacionado à sua marca, que é o quê? É o homem no centro. Só que essa mensagem, hoje, ela já é propagada, queridos. Então, todo tipo de mensagem que você vê que centraliza o homem pode fazer, o homem dá conta, você consegue. Essas mensagens, às vezes, daqueles coaches motivacionais, tudo isso é muito perigoso, por quê? Porque é um tipo de mensagem que está colocando o homem no centro. Isso nada mais é do que a mensagem do anticristo. O anticristo, ele vai chegar dizendo, olha, você não precisa de Deus, você é Deus. Percebe? Então, uma vez que ele vai enaltecer o homem, é por isso que esse número é o homem, o homem, o homem. É o homem no centro de todas as coisas. Amém, meus queridos? Temos alguma pergunta? Os irmãos querem fazer alguma pergunta? Não? Pastor, eu fiquei aqui com uma inquietação, posso colocar. Sim, amém. Mas não é propriamente quanto à palavra, é quanto à crença do pastor. O pastor disse que acredita que o anticristo não vai ser um ser humano normal, provavelmente vai vir e vai apoiar essa cena da LGBTQ, porque pode ser uma espécie de embrião implantado. Isso, um Mas o clone. pastor também acredita, mas o pastor também acredita que provavelmente ele vai vir da Turquia e vai ser muçulmano. Sim, Tipo, os muçulmanos normalmente são contra essa cena da LGBTQ. sim. Então, tipo, ficou com curiosidade do que o pastor acredita. Tipo, será que vai ser um falso muçulmano? Então, Tipo, assim, acho que o a pastor Bíblia, entendeu a a minha Bíblia dúvida. não, tudo que a gente falou aqui, né, como eu falei assim, que é a minha opinião, assim, são conjecturas, né, são coisas que a gente pode imaginar. Nós sempre ficamos com o que a Bíblia está dizendo. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui, o que eu estou mostrando para vocês na Bíblia, é o que a gente toma como verdade. Então, assim, o que eu coloquei são suposições, porque nós lemos lá, por exemplo, que nós vimos lá na profecia, que ele não vai ser dado à mulher. Quer dizer que ele vai ser um homossexual? Não necessariamente. Entendeu? Ele pode ser um eunuco. Você lembra lá na Bíblia, lá que tinha eunucos? Ou seja, homens que foram lá castrados e não se casavam, não tinham mulheres? Pode ser que ele seja? Pode. Agora, uma coisa é fato, ele vai apoiar tudo aquilo que é contra Deus. E nós sabemos que essa mensagem da liberalização sexual é uma mensagem que é contra Cristo, é contra Deus. Ah, mas aí eu falei também que eu acreditava que poderia ser aqui o muçulmano, né? O muçulmano ali da região da Turquia. Sim, pode ser que seja por causa dos indícios e dos sinais que ele vai fazer, das coisas que ele vai se contrapor. Agora, significa que ele vai apoiar, que não vai apoiar? Você sabe, a Bíblia diz que ele vem com toda sorte de engano. E se alguém que quer trazer um acordo de paz precisa saber, é enganar os outros. Percebe isso? Então, assim, certamente pode ser que ele seja assim, pode ser que ele seja muçulmano, pode ser que ele venha da Europa, como nós falamos também. Só que nós estamos aqui dando sinais e conjecturando de quem poderia ser, as características que ele teria, entendeu? Não estou batendo o martelo e definindo essas coisas, né? Amém. Entendi, Entendeu? pastor. Obrigado. Sim. Pastor, Ah, há pouco tempo, eu não lembro qual plataforma que lançou, não sei se se o pastor chegou a assistir, lançou uma série chamada Machia, eu acho que a série era chamado isso, e gerou grande discussão no mundo religioso com relação a isso, porque mostra, assim, eu hoje lembrando, eu era novo convertido quando eu assisti, isso faz uns 4 anos ou 3 anos, se eu não me engano. E hoje, lembrando do que eu assisti, por isso que eu ia até perguntar para o pastor, porque assemelha muito, porque ele era tanto que a minissérie chama Machia, ele sofre um acidente e ele é dado como morto e ressuscita, ele é do mundo árabe e ele faz sinais e prodígios. Então é interessante lembrar dessa minissérie. Eu acho, não tenho certeza que ela até foi proibida, de ah, tanta polêmica que gerou. Eu não sei se algum dos irmãos que estão aqui na live chegou a assistir ou ouviu falar.
E é Machia o nome dessa Vou dar uma minissérie. Eu não sei, pesquisada nisso. Achei interessante. eu não sei se é da Netflix. E é interessante porque uma das cenas até que eu me lembro que me chamou muita atenção é que tinha um cachorrinho como que mancando, com a perninha machucada, assim, e aí a pessoa vem até ele para curar. Ele pega uma arma e mata o cachorro. Fala, não, ele não tem que ficar sofrendo. Daí a pessoa assusta, assim, no momento. É meio assim, é meio complexo. A pessoa tem que estar preparada para assistir. Entendi. Mas hoje, lembrando, quando eu assisti, porque veio muito isso, porque o Messias do Alcorão, ele tem as características do anticristo. Para nós, é muito parecido. Eles vão acreditar que é o Salvador do Islã, É. né? E Mas é ele vem, interessante, quem e puder a ver, gente não não sei se pode ainda é esquecer, irmão, liberado. a gente não pode esquecer que o anticristo ele vem na plenitude de Satanás, né? Ele vem com poder para enganar, ele vem com poder para passar para trás, para fazer conchavos, para poder adquirir seguidores. Então, é esse tipo de mensagem que ele vem, né? Então, nós não podemos ignorar isso. Volto a dizer, não dá para a gente cravar de maneira, vai ser esse, vai ser de tal lugar, assim, assim. São coisas que nós estamos conjecturando aqui, vendo hipóteses, né? Então, acredito que, mediante as descrições que nós vimos na palavra de Deus, nós podemos pensar algumas linhas aqui. Amém? Tamo junto, gente. Deus abençoe vocês e até semana que vem. Vamos que vamos. Tamo juntos. Um abraço.